a medicina chinesa tem esse caráter, vamos dizer, democrático mesmo. Ela incita você a ir mais além daquela ajuda do médico. É você, em última instância, que deve se assenhorar desse encargo de cuidar da sua própria vida, tanto que as suas práticas de autoaprimoramento constituem a base fundamental e parece que tudo leva a crer que é de lá que emergiram as suas práticas terapêuticas como a acupuntura. Então, aqui estou fazendo uma coisa que vem fazendo há muito tempo, que é falar de medicina chinesa. Tudo bem, durante 15 anos eu fui porta-voz do Douyin, essa coisa tem que ficar esclarecida também. Douyin é uma técnica japonesa, como é que, sabe, ela é apresentada como chinesa. Na verdade, Douyin é uma versão japonesa do Taoyin, que hoje a gente sabe, se considera como sendo a primeira prática terapêutica desenvolvida na antiga China por aqueles mestres budistas e taoístas para o autoaprimoramento, na verdade, nem voltada para o outro, mas ela se abre em leque e ênfase nos 3 aspectos fundamentais que constituem a base, a trindade das práticas corporais energéticas, quais seja regular o corpo, regular a mente, regular a respiração. ênfase em cada um desses aspectos, em especial, constituiu-se o desmembramento de vários outros métodos, particularmente quando aqueles visionários que nos deixaram de herança essa sabedoria, essas práticas, aqueles velhos chineses puderam incluir e compartilhar os seus insights acerca de uma coisa que até hoje fica para ser melhor explicada. A rede funcional humana refletida no corpo pelos trajetos precisos dos vasos energizantes. Já pensei isso? Onde que está? Nós não sabemos. Se você pega o folheto ou o flyerzinho lá que o Mário mesmo preparou, você vai concluir que esse palestrante tem, em relação ao tema, mais perguntas do que respostas a oferecer. Bingo, é isso mesmo. Tem resposta não, tem perguntas. Eu acho que o que faz com que a gente agora possa falar com um pouco mais de autoridade sobre o tema é que a gente já sabe que não sabe. Porque tem muita gente que não sabe, E ante a medicina chinesa, eu acredito que a atitude honesta do ocidental, em particular, é a indagação. A atitude envolve o assombro e a fascinação que marca nosso contato com a China desde Marco Polo. Você entende esse povo. Em todas as suas manifestações culturais, eles são não melhores, mas diferentes. Então, nesse papo de hoje, que de alguma maneira também é improvisado, eu não sei fazer as coisas também de maneira muito organizada, e eu espero que seja um diálogo, se bem que muitos me dizem, você não para de falar, como é que tem diálogo, né? Mas a gente dialoga também por outros meios, porque eu pretendo que a gente aqui leve o tema a uma finalidade que importa aqui para nós. É muito vasto para a medicina chinesa. Mas o que eu queria enfatizar é isso, estabelecer. Trata-se de uma medicina diferente. Diferente da nossa, com toda certeza. Da nossa biomedicina ocidental. Numa gama de aspectos. Diferente na sua investigação diagnóstica. Aliás, elas são todas interligadas. Esses aspectos aqui estão interligados. Mas há uma só. É a perspectiva do chinês que é diferente da nossa. Isso é que eu quero aqui, na realidade, compartilhar aqui com vocês algumas reflexões. Mas a investigação diagnóstica. Olha, é um grupo que a gente não se conhece e eu presumo que alguns tenham familiaridade. Você já fez isso comigo. Não é isso?
Alguns já têm uma familiaridade assim, com a medicina chinesa, maior ou menor, não é isso? Para outros, talvez, ela esteja bastante distante. Mas todo mundo aqui já convive com ela, porque ela radicou-se entre nós. Né? Tem quase 3 décadas. A medicina chinesa já chegou e se instalou. Apesar das resistências iniciais, ela se estabeleceu a partir dos seus sucessos. Na prática, importa o que sucede, ela é bem sucedida pra caramba no que ela pretende fazer. E isso é que é muito importante. O que ela pretende fazer? A medicina chinesa não lida com o mesmo corpo com que lida a medicina ocidental. Tá, é o corpo físico, que é a base estrutural, mas é o corpo funcional. O chinês, a mente chinesa, não é sensível particularmente à constância da matéria e dos objetos. Matéria. Hoje nós sabemos que não é bem isso que a gente imaginava que fosse, porque nós estamos em uma fase pré-física quântica. Nós imaginávamos que a matéria fosse separada, né, do universo e do mundo, porque ela seria constituída por entidades singulares, né? O átomo, né? Essa é a crença mecanicista durante muito tempo. Até o final do século XIX a gente achava que a realidade fosse concreta e se assemelhava a uma grande máquina, um grande relógio mecânico, aquela coisa que a gente, né, bem conhece. E nisso, nós ocidentais, é muito importante ser considerado, nos especializamos na perspectiva materialista. Nós somos materialistas. Vamos admitir isso, né? Isso não é xingamento, isso é uma especialidade. Nós lidamos muito bem com aquilo que nós chamamos de matéria. Se bem que, recentemente, com a física quântica, nós fomos advertidos que matéria não é uma coisa, mesmo de considerar. E não é separada do mundo. E porque nesse mundo não existe separação. Matéria é um conjunto de fenômenos, de processos que adquirem uma estabilidade relativa, a ponto de você chamar de parede. Por quanto tempo você pode falar isso aqui? Parede, sem dúvida. Concreto. Que concreção é essa? Os físicos mesmo nos explicam. Aqueles que fizeram prospecções profundas nesse terreno subatômico e fizeram com diapneia, os caras são loucos, mergulharam ali, passaram por uma crise fenomenal para descobrir que tem um outro mundo subjacente a esse nosso, onde isso aqui, na verdade, é uma formação temporária. Quer dizer, matéria é uma granulação do vazio. Qual é a consistência da parede? É o mesmo vácuo. Fluxos. Luz. Mas o que é movimento? Não tem o que. Há um movimento aqui engendrado e concentrado que se estabelece e que se coisifica até mesmo durante um determinado tempo. Mas isso não não cessa de interagir com o mundo. Nesse preciso momento, um elétron pula dessa porta e recebe o outro. Ele está continuamente em diálogo. Um diálogo, certamente, muito incipiente. A ponto de você dizer assim, a pedra não fala baixinho. Em princípio, não fala. O que se tem é uma interação, uma grande rede, onde esses processos se diferenciam pelo seu grau de complexidade interativa. É uma WWW. É uma grande Wide Web World. Há uma grande rede universal que se interage, onde os fenômenos que ali se espolcam são residências, são endereços que se interagem continuamente. Aquilo que interage mais tem mais complexidade e, portanto, se sabe maior. O iluminado é aquele que sabe a rede, interage com tudo e todos em tempo real. Dá para usar isso sim.
Estou fazendo isso de forma provocativa, porque apesar dessa cultura ser tão remota e da sua sabedoria se perder nas brumas do tempo, ela é absolutamente atual. Ela é atual porque ela é intemporal. Porque a sabedoria não tem história. A sabedoria é um saber que cobre tudo, da barca. E nos momentos abençoados, seres excepcionais são capazes de alçá-la e trazer para nós, então, uma visão da totalidade. E com isso, então, enfim, compartilhar com a cultura para que ela possa produzir os seus produtos de forma mais ordenada. Mas eu estou dizendo, a nossa visão perspectiva do ocidental é materialista porque nós nos fixamos no processo estável. Nós conhecemos coisas. Definimos essas coisas como constituídas de matéria e matéria como resultante de um aglutinado de pequenas pecinhas que não podem ser divididas. Átomo ou indivisível. Esse caso do ferro não existe mais. Agora do átomo como indivisível foi desmembrado pela física quântica. Ele continua se desmembrando em aspectos cada vez menos concretos até que se reduz a pura dança. No centro dos nêutrons e dos prótons, você tem algo que se movimenta alucinadamente a cerca de 360 mil km por segundo, ou seja, é luz. Você tem uma dança, mas não tem dançarino. Olha que coisa complicada. Aí dá um nó na cabeça do cara que acha que existe primeiro a estrutura e depois a função. Nos ensinaram errado. A função é anterior à forma. A forma é transitória. A forma é uma forma de funcionar, de paredar. Chinês é outra história. Chinês não tem verbo ser. Você acredita que chinês não tem verbo ser? Tem sendo e deixando de ser. O chinês conhece transição. Ele não pergunta, por exemplo, na sua medicina, o que é esse órgão, ele pergunta o que isso faz. É uma medicina de comportamentos. E ele percebe as correspondências dos comportamentos formando rede, que vão desde a pedra, aí é o yoga, que vão da pedra ao divino, que vão do corpo ao espírito. Há interligações, eles têm correspondências, essas correspondências marcam o corpo pela insistência de ser, é assim que é, pela sua função, marcam como Jingmai, ou seja, a rede de vasos medianos, que são usualmente traduzidos como a rede dos canais condutores de energia. Pronto, já virou funilaria outra vez. Pronto, tá aqui já levou para o mecânico. Quer dizer, nada errado com o aporte mecânico, porque tem uma hora que tem que ser mecânico mesmo. Então eu estou fazendo aqui um contraponto entre a visão chinesa e a nossa, ver que, como é que eles são opostos e, portanto, né, Mário, complementares. Os contrários não se contradizem, se completam. Há um aspecto que, apesar de não se constituir como uma matéria no sentido do concreto, definitivamente concreto, esse banco, por exemplo, no entanto, ele serve para eu me sentar. Legal, isso é muito bom. E não é bom que alguém me jogue ele na minha cabeça de forma de, mas é puro vazio. Não, é um vazio que está submetido a um processo de padronização. Deus sabe bem por que isso acontece. Física quântica diz que é a partir da medição das ondas de probabilidade, que elas ganham um rumo, se ordenam. E se você acredita muito, e muita gente acredita nisso, acaba emparedando e durando um tempo, prazo de vigência. Cedo ou tarde aquela montanha não estará lá mais. Claro que ela tem um prazo de validade muito maior do que, infelizmente, que eu e você. Do que nosso corpo. Nosso corpo também. Nosso corpo é uma estrutura confiável. Eu agradeço, sem dúvida, aos deuses o fato do mundo dispor desse aspecto mecânico e reducionista, quer dizer, me reduza isso aqui, porque eu durmo e acordo com 2 braços. Que coisa boa é isso.
De repente, cadeia foi embora, não diluiu porque era o vazio. Não. Há um certo comprometimento, há um compromisso durante um certo tempo. É transitório. Há um aspecto da vida que é transitório, a outra que é perene. Aliás, o transitório é perene na sua transitoriedade. Também é perene. Mas a medicina chinesa, o olhar chinês, de uma maneira geral, ele é voltado para o trânsito, para os processos, não para as coisas, para as mudanças, portanto. O processo é uma sequência de mudanças, de mutações, para os dispositivos ordenados, que ele acabou conhecendo tão bem, que nos assombra com as suas descrições dos marcos de mutação que caracterizam os processos. E ele então desenvolve um tipo de aporte médico que não lida com doença. Aliás, quem falou que existe a doença? Existe a doença? A doença como tal, substantivo. Existe substância? A rigor não. Existe adoecimento. Mesmo porque a doença não para, ela não fixa. Ou ela se cura, ou ela mata você. Ela evolui, é um processo evolutivo como qualquer outro. A doença é um processo evolutivo, não desejável. De repente, para você, mas para o mundo é um processo. Mas uma experiência. Adoecimento. Esse seria o termo mais correto. Não vamos ficar com esse purismo também. Dá para falar de doença quando ela se concretiza, porque a doença também se concretiza. Tem a fase final dela, essa que nós reconhecemos. Nós conhecemos os finais. Nós conhecemos bem. Como eu lembrava aqui, nós somos materialistas, nós integramos e desintegramos a matéria à nossa vontade. E é justo reconhecer. Quando o adoecimento chega na sua fase mais substantiva, mais substancial, que chega mesmo, você sabe que ela chegou ali porque ela já faz casinha no corpo. Ela tem residência. Ela se localiza no tempo e no espaço. Naquelas regiões mais receptivas, ali ela se aloja. É ali, a partir daí, que a nossa biomedicina, reconhece o adoecimento como tal, como patológico. Antes disso, não. Para que uma doença, para que você seja considerado um paciente, rigorosamente falando, as suas queixas têm que ser atestadas pelos exames de detecção de imagem de lesão. Você ouviu falar nisso? Se não sair lá naqueles... Agora nós temos recursos extraordinários, né? Para detectar a lesão, mesmo quando ela está mais incipiente. E antes disso? E aí a chegada da medicina chinesa para nós, eu gostaria de historizar isso aqui para vocês também, ela nos chega para fazer um resgate de uma situação difícil pra caramba. Porque, não sei se já aconteceu isso com você, comigo não aconteceu. O que me levou, na verdade, a me interessar pela medicina chinesa, muito tempo atrás, muitas semanas já se passaram. Vou deixar claro que eu sou do período Jurássico. Mas foi num momento onde eu não procurava medicina chinesa, eu nem sabia que esse troço existia. Não estava interessado em absolutamente nada. Eu estava morando fora, estava morando em Nova York, tinha 20 anos. Mas eu estava muito perturbado, passando muito mal. Na verdade, agora eu entendo melhor. Funcionalmente eu era um lixo. Estruturalmente eu estava normal. Não havia nenhuma marca de doença em mim. Mas comportamentalmente eu era um traste. Porque eu fazia tudo errado, comia errado, pensava errado. Eu lia Sartre, achava que era um gênio. Mas não sabia onde botava o pé. Sabia onde estava a ponta do meu nariz, não sabia viver.
Não sabia me conduzir, não sabia nada. Então que hoje eu seja, sabe, um iluminado. Mas como eu gosto de dizer às vezes para os meus alunos, se você não me acha grandes coisas, você devia ter me conhecido antes. É assim que a gente pode se... Né? O parâmetro é esse, é a gente mesmo. Mas aí, eu estava em Nova York e virei hippie, lógico, claro, me apaixonei por aquela contracultura, que já era uma loucura, eu já era muito louco, aí pronto, loucura com loucura, e de repente eu comecei a me sentir muito mal, muito perturbado, trazer assim a minha historieta aqui rapidamente. E aí, o que eu sentia não era muito preciso e definido, para meu desespero maior, porque eu nem sabia muito bem como fazer minhas queixas, formular minhas queixas. O médico hoje vai chamar isso de multiqueixoso, é o pavor do médico ocidental. É que a confusão, doença é uma confusão, é uma perturbação da ordem, uma desconexão na rede. O vírus vem depois, tá? O vírus não é o causador, não. O vírus se instala, esse é o habitat dos vírus. Daí ele conduz o processo. Mas eu me encontrava numa situação de perturbação muito grande, funcional, mas isso é eu falando hoje. E isso te leva a se sentir mal. Quando você está bem conectado, você se sente bem. Porque você está conectado com você mesmo, seu estômago está falando bem com o teu pulmão, a cabeça falando com o pé e você falando com o mundo. Oh, que maravilha! Iluminação é falar com a totalidade. Ali em tempo real você responde, interage e se dá muito bem. Então a vida é a arte do encontro, o poeta falava lá, é por causa disso. É esse encontro que é prazeroso, porque o encontro religa, religio, e o religio faz gozar. É isso. O contrário é dor. É a vida como sucessão de esbarrões. Aí ela ganha, né, o próprio fôlego e vai também desenvolvendo os seus processos. Quanto mais você se envolve no adoecimento, mais você se envolve no adoecimento. Vai se perdendo, né? Bola de neve. Eu não sabia de nada disso. Aí, mas eu estava me sentindo mal. E esse sentir mal significa que você não se gerencia legal mais. Ou seja, você não pode contar com suas forças quando você dela precisa. E era exatamente isso que acontecia. Não é assim, como eu diria à época, estou doente porque eu estou com falta de energia, como se eu fosse um container de energia. Não sou, ninguém tem energia, você é. Você vivencia essas forças. Tá? Eu tinha energia, mas não na hora que eu precisava. Na hora do trabalho ela sumia. Na hora de dormir, estava um vampiro, ligadaço, todo mundo descansando e o rabo. Quer dizer, havia se instalando em mim um processo perverso. A palavra é ótima. Perverso é pelo avesso. Quer dizer, ao invés de ordem, desordem. Vai dar certo, não? Isso vai desencadear uma série de descaminhos que fatalmente levam à morte precoce, enquanto isso sofrimento, e muita coisa já está morrendo. Porque eu estava deixando de ter propriedade sobre mim. A gente já não tem muito, né? Aquilo sobre o qual eu não tenho propriedade, me faz propriedade. Isso é Freud. Nós somos vividos pelo inconsciente. Nós somos, tudo é constituído de duas instâncias fundamentais. Você pode chamar de existência e consciência. A existência é perene. Citando o chinês, vida não é um ganho, morte não é uma perda. É vestimenta. Isso não estou querendo dizer, saindo daqui, você vai para o nosso lar. Eu não sei. Vou usar um passo à frente. Tá? Isso é querer ir longe demais. Eu só estou dizendo o seguinte, não há nenhuma razão para se afirmar que quando se sai daqui, você vai para fora, porque não tem fora. Não? Esse é o segundo postulado da termodinâmica. Se cria, se transforma, não tem fora. Não tem fora. Mas tem investimento fora. Tem. São
vestimentas estáveis, que nos serve como um palco para que alguma coisa ali se opere. O que se opera na existência? A consciência. Então você pode dizer que o ser ele se distingue por níveis de consciência que configura a existência. Você tem mais consciência, você reconhece mais a existência. Então você pode dizer que o sujeito, assim como o mundo, ele pode ser descrito como um amplo espectro constituído de faixas de ser e de saber, ser e saber, ser e saber. Cada um de nós nasce embrulhado, sendo, mas sem saber. Depois vai se desembrulhando. E aí vai sabendo mais. Às vezes sabe tanta besteira que seria melhor até ficar lá embrulhado, mesmo do jeito que está. Em alguns aspectos a gente regride, mas é assim que se faz. Quando você era meio embrião, você nada sabia. Você estava numa condição que na alquimia é chamada de pleroma, massa confusa, que se traduz por caos. Uma situação antes da ordem, aquela que precede o dispositivo da vida que ordena. As alquimias buscam apenas facilitar, acelerar o processo da ordenação, para que ele possa se aprimorar com mais facilidade. Porque é isso que ocorre na vida. Um bebezinho, ele é, mas não sabe. O que ele sabe? Surdo, mudo, cego. Ele é a mãe. Deve ter algum sentimento. Sentimento tem. Ele é a mãe, mas a mãe é o mundo. Ele e a mãe são um. Isso é simbiose. Isso é fusão. Isso é antes da separação. A separação é o processo alquímico que prepara o elixir medicativo e que ele se consuma no religare. Quando então aquilo que estava fundido exalta as suas diferenças, as suas distinções, as suas singularidades e retorna e se complementa e se forma um comum. Um comum, mas guardadas as suas singularidades, atestada pela radicalidade do seu DNA, cada um tem o seu. Isso é um mundo muito estranho. Ele é um, mas ele é múltiplo também. Agora, no princípio de todos os processos, o que se tem é um caos, uma fusão. Buraco negro, por exemplo. Big Bang. Big Bang é isso. Esses caras descrevem como sendo a origem do mundo em si. Não, desse universo nessa forma estável que nós conhecemos. Não, era assim. O mundo começa a partir de uma grande explosão e antes não tinha nada. Então, o que explodiu? Não falta alguma coisa? Se não tem nada, não pode explodir. Alguma coisa tinha, não tinha nenhuma forma, mas tinha um conteúdo que foi engolido sem a sua dimensão última, essa singularidade total. Né? E aí ele explode. Dentro do buraco negro, o que se tem mesmo é um caos absurdo, indescritível, porque tudo está misturado com tudo. Isso, de alguma maneira, é comparado à situação do um embrião na barriga da mãe. É maravilhoso, é necessário que assim seja, mas ali ele está sendo sem saber. Como ele não sabe, ele não tem propriedade. Não tem propriedade sobre si. São duas coisas. Nós ainda não, mesmo que falemos disso, nós ainda não vivenciamos essa realidade, essa identidade, né, da forma e do informe, como sendo uma coisa só. Na prática, isso significa o seguinte, eu estou me alongando demais nessas reflexões aqui. A medicina nossa só reconhece o adoecimento quando ele é visível. Mas a gente tem por hábito identificar o real como sinônimo de concreto, ou não é? Real é concreto. Aí vem a física quântica nos
perturbou bastante as nossas crenças, porque ela desmistificou, lembrava aqui, né, a noção do indivisível do átomo. O átomo virou fumaça pela física quântica. Ele é uma granulação, não mais que isso, constituído de granulações menores, até que no interior do menor mesmo, nos nêutrons e nos prótons, você só tem um fluxo alucinante, uma grande dança. Dito assim, parece pouca coisa. Então é uma grande dança. Quer dizer, o que subsiste como essência da realidade do mundo é uma dança alucinante. Tudo bem. Mas imagina se você chega agora aqui, nessa palestra recebida ali pelo Mário, e aí você vê que está acontecendo alguma coisa e diz assim, o que é isso? Ele diz, essa é a dança. É a primeira dança. Seja bem-vindo. Essa é a dança fundamental. E você percebe que tem alguma coisa esquisita. E você pergunta para ele, mas cadê os dançarinos? Ele diz, você sabe como é que é o trânsito de Niterói, não chegaram até agora. Você está querendo me confundir, rapaz, não é possível. Dança sem dançarino? Eu posso até entender essa força de expressão como uma liberdade poética. Uma dança sem dançarino, porque os dançarinos chegam, troca de roupa. Primeiro você tem o singular, depois você tem o único, não é isso? Então eles chegam, trocam de roupa, começam a dançar, e daqui a pouco eles conseguem se congregar de uma determinada maneira, você pode dizer assim, é uma dança só. Aí o Mário possivelmente diria, sim, você é lá da superfície, né? Meu amigo, você inadvertidamente, que nem Alice, entrou aqui numa toca e acabou aqui nas raízes do mundo. Aqui não existem troncos, galhos e folhas ainda. Isso aqui é o mundo das raízes. Bem-vindo a esse mundo. Aqui é tudo interligado, as leis são outras, tudo é diferente. Aqui o que existem são processos ordenados, tão reais quanto essa realidade ordinária, mas numa outra dimensão. Essa outra dimensão é a dimensão visitada pela medicina chinesa. A medicina chinesa não lida com, uma vez mais, a doença localizada. Eu estava dizendo ali, estava contando a história para vocês, acabei me perdendo nisso. Aí eu estava cheio de perturbações, e eu sentindo, então, e aí você começa a sentir dor, porque a dor é uma manifestação que alguma coisa não está indo legal. Quer dizer, os sinais já vão acendendo, danger, já acende aqui, você quer contar com isso aqui, e aquilo lá não funciona bem, e daqui a pouco você está com os nervos à flor da pele, natural, está desgovernado, e você começa já a sentir a presença dos avisos mais claros, né? Já começa a doer aqui e ali. E aí eu vou ao médico lá em Nova York, o cara me recebe, assim que eu comecei a falar, eu já vi na cara dele, eu li o balãozinho. Ele, meu Deus, só que me faltava, eu mereço. Mas é um multiqueixoso. E aí, claro, ele não pode reconhecer isso como doença, no sentido em que ele não entende a coisa, porque não há nada, não tem nada visível. E principalmente porque eu estou trazendo para ele uma imprecisão na presença desses sintomas, que eu vou dizer, doutor, dói muito meu estômago. Ele diz, mas está doendo, não, agora são os rins, mas ontem era a cabeça. Ele falou, pelo amor de Deus, já estou sabendo qual é. Quando a gente se depara com um fenômeno que não se tem explicação, para o qual nós não temos explicação, nós temos um recurso que a gente usa com muita frequência, costuma funcionar. Se inventa uma palavra bem precisa mesmo, assim, uma palavra que impressione bastante, tá? Sonora, que ninguém entende muito bem, e você define aquilo como que se pretendesse resolver. Parece que você resolveu a questão só rotulando ela. Na verdade, você jogou para baixo do tapete. Ante esses casos, geralmente se costuma dizer que o cara é hipocondríaco. Define hipocondríaco. Define hipocondríaco para mim, pelo amor de Deus. Viciado em remédio. Hein? Viciado em remédio. Não, ele é viciado em remédio, por quê? É viciado em doença. Mania de ficar doente. Hein? Mania de ficar doente. Porque ele acha que está doente, mas ele não é doença. Eu acho que esse cara não está nada bem.
Se ele está saudável, ele devia saber que ele está saudável, ele devia sentir que ele está saudável, ele devia exercer a saúde dele. Se ele está saudável e não sabe, tem uma coisa esquisitíssima com ele. Essa é a situação esquisita da nossa medicina, mesmo hoje, quando a psicossomática, aliás, psicossomática já é um termo também esquisitíssimo, bastante esdrúxulo. E quando se fala da psicossomática, é uma linha mais moderna da medicina que considera as relações entre o corpo e a mente. Será que a mente afeta o corpo afeta a mente? Olha de onde é que se parte, de que pressuposto que se parte. Que o corpo e a mente são dois. Moram perto, são vizinhos. Onde é que se tirou essa aberração? Esse tipo de coisa é muito curioso. Mas isso não torna a nossa medicina inútil de forma nenhuma. Ela é muito boa para quando o problema já se instalou. E quando ele se instala, ele é resistente. Já tem ali dentro, digamos, o domínio daquela parte do território e ameaça tomar o território como um todo. O micro-organismo já ali se instala. Porque o micro-organismo, ele é um lixeiro, né? Para ele, tudo que está em desorganização é paraíso. Então, se o corpo já está em declínio, ele vai morar ali, porque ele vive disso. Ele serve para desfazer as formas que já perderam o seu prazo de validade. Os vermes fazem isso. Benditos sejam os vermes, não fosse ele, meu Deus do céu. Nós não saberíamos onde botar tanto cadáver. Eles fazem esse trabalho sagrado, maravilhoso, é ótimo. Mas se ele te pega ainda na vigência do seu processo, que nós temos aqui, micro-organismo, e precisamos dele, mas numa proporção exagerada, isso significa então que eles estão cometendo uma ingerência, vão tomar conta da tua vida. Esse teu processo vai acabar muito rápido, ninguém está querendo isso, né? Então, a gente, é claro que vai poder contar com a alopatia quando esse problema já estiver estabelecido de tal maneira, onde agora ele ganha um nome mesmo, porque ele tem endereço, tem CEP, tem e-mail, tem essa coisa toda, né, que o identifica. Então já é uma hepatite. Claro que os caras exageram. E no hospital o cara dizia assim, o 416 vai lá no hepatite do 416. Também não precisa chamar o cara da doença e reduzir ele só isso. Mas o aporte alopático é reducionista. Reducionista, graças a Deus, porque tem hora para o reducionismo e para o mecanicismo. Por exemplo, se der gangrena, você não aperta ponto, não bota agulha, não faz, você corta. Mas se for uma simples dor de cabeça, não corte. Tem que ter bom senso. Na vida tem que ter bom senso. Você tem que saber onde é que você está pisando. E é essa questão que eu estou querendo trazer aqui para conversar com vocês. A medicina chinesa que nos chega não é muito bem apresentada. E ela nos confunde. E ela já vem de lá, assim do berço. Ela foi alterada no berço, foi Mao Tse Tung em 1949. Ele fez uma reformulação na medicina chinesa para adequá-la porque a medicina chinesa estava proibida lá. Depois eles viram que ela tem seu valor. Então, para adequá-la ao materialismo dialético, ele extirpou todos os cânones, os clássicos fundamentais, que sempre serviram de base para a medicina chinesa tradicional, todos aqueles que se aproximavam do que ele considerou como místico. E com isso os fundamentos básicos foram censurados e o Mao Tse Tung ficou com a prática e com um mínimo de teoria, que é o que lhe interessava, e já antevendo, primeiro que seria útil para ele, que inseriu isso dentro da ideologia dele mesmo, dominante, materialismo dialético, e negócio de espírito, os chineses, esse tipo de coisa, só que com uma outra conotação. Espírito para ele é a alma do outro mundo, não é desse mundo. Tem espírito na pedra, tem espírito em tudo, o espírito é aquilo que rege. O espírito é o ordenador do campo, é muito próximo ao conceito de
física de campos. É aquilo que ordena o vazio, que estabelece quando tem uma onda de probabilidade e ela colapsa numa partícula, que não é partícula, é granulação. Granulação do campo. A essência da matéria é uma granulação do campo. Aliás, tem outra definição que eu acho ainda mais saborosa. É uma excitação do campo. Porque ela fala, então, da natureza erótica da vida. A vida entra, vem do vazio e erege. E se mostra como uma ereção que se edifica e que se estabelece. E depois, como nós sabemos, esse mundo masculino, ele não dura muito, logo depois ele é ciclo. Mas depois, se não correr bem, ele pode de novo entrar. Isso é uma vida. Feminino não, feminino é perene. Feminino, não é que o feminino seja imóvel, não é que o feminino seja passivo, no sentido de que nada tem. É porque tudo tem. E o movimento do feminino é um movimento interno. É um movimento não perceptível. É um movimento interior. O Ti, que é o agente, não é nada de energia, Ti é o agente dos processos. Ti é o fluxo. O fluxo. Que fluxo de quê? O fluxo em si. Aquilo que na física quântica os caras descobriram lá no interior dos quarks, sei lá, aquela coisa maluca. O que flui. Mas o que está fluindo? Bom, tudo se encarapita em cima do Ti. Então o Ti não é energia? Não, energia se encarapita em cima do Ti. Ti é um cavalo branco, que entra e sai da existência. Porque energia é matéria. Não é energia. Energia é matéria. Tudo que tem forma, que tem limite, é matéria. Mas como que pode ser? Porque tem várias energias. Tem energia elétrica, tem energia cinética. Tem energia de todo tipo, não é isso? Energia vital. Então é matéria. É claro que tudo isso flui através do Ti, porque o Ti é o condutor, é o veículo, o resto não é dúvida. Mas a natureza última do Ti, essa é insondável. Essa se remete aos mistérios da vida, aquilo que não se dá para explicar. Pode ser tão primeiro a querer levar isso em consideração e reassimilar esse tipo de medicina com esses conceitos, contrariando a sua ideologia, e depois ele, gênio que era, gênio. Todo grande psicopata é um gênio. Matou milhões, decapitou milhões, mas fez o que queria fazer. Não tem dúvida. Ele já antevia, o cara era visionário. Ele já sabia que a China ia eventualmente abrir suas portas e trocar de posição com o ocidental e ia virar um grande capitalista dessas paradas. Aí os caras estão do jeito que estão hoje, não sabem muito bem, mas de qualquer maneira é respeitável. O que eles estão fazendo é louco, é insano, mas de qualquer maneira é respeitável. E eles vão, sem dúvida, já são os grandes capitalistas. Então o Mao Tse Tung já sabia que isso deveria acontecer. Então o que ele fez? Ele reformulou a medicina chinesa em 1949, excluiu as teorias incômodas, aqueles cânones mais incomodativos ali mesmo, ele censurou, queimou. Todo tipo de prática que não fosse explicável de alguma maneira pela lógica, pela razão, ele interditou. Fez uma caça ao bruxo aos terapeutas de Qigong terapêutico. Não sei se você sabe o que é Qigong terapêutico. Sabe o que é Qigong, né? Qigong é um termo genérico que designa o autotratamento e até o tratamento no outro também, mas Qigong é autoaprimoramento. Quando você faz Shiatsu, você está fazendo uma espécie de Qigong já no outro, voltado para o outro. A rede é a mesma, os pontos captadores são os mesmos. Quando você faz o shiatsu, quando você faz a acupuntura, você está utilizando as suas próprias reservas para se aprimorar e trocando apenas o veículo, o Ti com o outro. Senão você fica depauperado depois desse tipo de coisa. No Qigong terapêutico, o cara doa a sua essência, que o chinês chama de Jing. Jing é aquilo que constitui a semente da vida. É o potencial do Ti. Ti é o que está em ação. Ti é a função, é a ação, é o movimento, é o agente do movimento. Ti é a relação. Tudo que existe nesse mundo é relação. Relação entre dois.
Uma partícula, por exemplo, ela é relacional. Não existe uma coisa, senão em relação com outra coisa, que na verdade não são coisas. São situações estáveis, relativamente estáveis, trocando mensagens. Só existe a mensagem, só existe esse meio, esse mediador. Tira esse mediador. Jing é a essência fundamental. Ambos são misteriosamente indescritíveis. A gente não sabe muito bem. São insondáveis, são perenes. Jing é o pano de fundo da vida. São os recursos. É a semente antes da semente que faz desabrochar enfim, a flor, faz nascer o carvalho, que desembrulha os processos. Jing é aquilo que contém. Jing é você antes de ter essa forma. Como é que você era antes de ter essa forma? Teu Jing. O Jing então. O hardware do Jing é o DNA. O DNA não é o software, não é o programa. Jing é o programa. Jing é a essência programada. Jing faz brotar as coisas, mas as coisas são ordenadas. Uma semente de abacate não dá laranja. De gente não dá cachorro, às vezes dá. Jing é isso, Jing é isso. Ti é a interação, é a relação. Ti não é energia, Ti... Meridiano não é canal, não tem canal, não tem materialidade, abre aqui, procura. Meridiano é caminho, é linha de ação. Nós estamos falando de uma outra realidade, anterior ao corpo, que suporta o corpo, que se reflete no corpo, que faz o corpo funcionar. Shen, que geralmente se traduz por espírito, é o ordenador. É aquilo que ordena. Jing, Ti e Shen são um. São chamados Sanbao. Os termos chineses são muito bons, muito interessantes. Os termos chineses não podem ser, eles não se permitem as tradições dicionaristas, porque eles não se coisificam, esses termos. Os termos chineses descrevem situações, cenas, dinâmicas, ocorrências. Esses termos, na verdade, contam uma história vasta. Sanbao, por exemplo. San é 3, tudo bem. Mas 3 também não é só 3. 3 é a mediação entre 2. É aquilo que brota, é a relação. Ti, por exemplo, é da categoria de 3. Mas esses aqui são 3. Os 3, a essência da realidade em si, o real. O real se constitui por Shen, Ti e Jing. Até está invertido aqui. Shen é da ordem da cognição, então é cabeça. Jing é da barriga, que traz a vitalidade, contém todas as matrizes da vida. Todos nós saímos da barriga. E Ti é a relação, é o peito. Barriga, mas também pé. Que ela se estende pelas pernas até o pé. Então é terra, céu e o homem no meio agora. São esses 3. Tudo que é manifesto é matriciado em 3. Não há nada nesse mundo que não tenha o de cima, o de baixo e o do meio. Reflete um pouquinho e me aponta alguma coisa aí que exista, manifesto, que não tenha em cima, embaixo e no meio. À frente, atrás e no meio. Esquerda, direita e no meio. Santíssima Trindade. Está presente em todas as tradições sapienciais. Todas. O chinês apenas se aprofunda nesse aspecto, ele se posiciona no meio. Ele se reconhece como o império do centro. Ele se reconhece, porque aqui é um homem. O homem é dotado de Jing, que
que é a essência da existência. Ele é dotado de existência e de consciência. Essa é a função do homem. Eu é dito no Tao Te Ching, no mundo há 4 grandes. O Tao é grande, o céu é grande, está falando disso agora, o céu e a sua correspondência com a terra. O céu é o domínio da consciência, é o ponto de vista elevado que tudo abarca. Todo norteamento vem do céu. Toda organização vem do céu. Nós somos filhos das estrelas, literalmente filhos das estrelas. A tabela química periódica é forjada dentro daquelas fornalhas infernais. E dentro daqueles buracos negros também. É ali que se molda o mundo, vem de lá. O céu nos orienta, nos concebe. E nos norteia. Qualquer viajante, se perde, ele procura uma estrela. A Terra nos engendra. A Terra nos conforma. Engendrar é um termo ótimo, que em chinês é sheng. Se traduz por engendrar. Engendrar é lidar com a forma. Conformar. Formar, conformar, transformar, informar e deformar. Isso tudo é a terra que faz. O de baixo, a baixura. O de cima concebe. O de baixo dá a luz. Gesta. O homem está no meio. Sambal é a essência desse céu, dessa terra e desse homem. Vamos prosseguir no Tao Te Ching. Há 4 grandes. O céu é grande, a terra. O Tao é grande, o céu é grande, a terra é grande e o homem é grande. Só que o homem ainda não sabe. O homem ainda não completou a sua humanidade. Está nos nossos evangelhos. Deus nos faz pela metade para que nós possamos completar a nossa humanidade. Não a tua existência, porque a existência é perene, mas a consciência você vai ter que construir por conta própria. Construir como? Não, a consciência não se constrói, resgata-se. Temos que sair da amnésia. A amnésia que misteriosamente cobre as nossas origens. Nós não nascemos esquecidos, lembra? Amnésia. Por isso a anamnese. Toda terapia faz o quê? Anamnese. Facilitar a saída da amnésia. E aí entram técnicas. Não faz isso, bota agulha, faz aquilo. Porque são só técnicas. Técnicas. A rigor eu não precisaria de nada disso, porque isso são remediações, mas não cura. Cura mesmo é eu me lembrar totalmente. Correto? Isso é chamado tomada de consciência. Tomada de consciência. Você entende quando eu falo tomada de consciência? O que é tomada de consciência? Fala um pouco comigo também. O que é tomar consciência? Qual a diferença entre tomar consciência e tomar ciência? Consciência é mais profunda, é dentro, né? Tomar ciência é conhecer o outro e se excluir. Tomar consciência é conhecer o outro e a si mesmo, na busca. É isso aí. Tomada de consciência é aquilo que marca aquele insight na terapia, onde você de repente dá um salto de continuidade. Quando você olha para a sua própria cara e diz, eu sou eu. Quando você assume responsabilidade pela sua própria doença. Porque a verdade é isso. O mundo é doente, meu pai é doente, a mãe é doente, o governo é doente, todo mundo é doente. Podia até ser menos um pouquinho, mas é normal. Agora, o que importa é você no meio dessa doença toda. Como é que você interage? O que você faz? Essa doença é do mundo ou é tua? Não importa. Nós estamos falando aqui de você. Aliás, tem o Wilber, você deve se lembrar disso, né, Mário? Tem uma forma do Wilber que eu acho maravilhosa, que é para você saber
Desculpa, mas eu estou saindo de uma rinite brava, tá? Para você saber se aquilo que o outro traz, aquele sintoma, é dele ou se é teu, é isso também. Você disser, eu reconheço, eu sei muito bem o que ela está querendo, sabe? Porque você é isso, tem isso aqui dentro, lógico. Não vale nada, eu conheço muito bem, não vale nada. Claro, você conhece, não vale nada aqui dentro. Você não foi apresentado agora, não. Esperiou apenas. Hã? Mas aí o Wilber responde legal essa questão para o terapeuta. Quando é que você sabe se é do outro ou se é teu? A fórmula dele é maravilhosa. Se te informa, é dele. Se te altera, é teu. Caramba, essa gente lá de Brasília não é fácil, hein? A gente tem que fazer alguma coisa, votar melhor, quem sabe jogar uma bomba lá, mas calmamente, você está entendendo? Agora, eu não aguento esses caras, eu vejo. Ih, é você mesmo. É ele, mas é você. Tem os dois. Na cura, e isso implica para os chineses, o contato com isso que ordena, isso que faz saber em profundidade, que é o Shen. Na cura, no processo da cura, você vê com total clareza. E você vê a tua cara. E não gosta do que vê. É quando você reconhece aquilo que está fazendo com você mesmo. E você não acha nada engraçado. Outra maneira de dizer isso é: você se cura quando você enjoa da sua doença. Não perde o gostinho de ficar doente. Porque tem isso. Eu tenho a doença, ela vira um padrão, igual essa parede. Está muito difícil de eu lidar com ela. Às vezes eu digo assim, bom, agora já estou entendendo, agora que vem a batalha, vem a outra metade, não resta dor. Mas essa primeira metade é, eu ainda estou gostando. Sabe? Tem até quem, né, no momento da terapia, tem uma tomada de consciência disso e vê que é a si mesmo, mas se identifica com a doença. Diz, olha, eu sou a si mesmo. Esse, sabe, é como eu sou. Esse é o meu bicho. Hã? Complexo de Gabriela, que a gente chama isso. Eu nasci assim. Não vai mudar nunca não, meu filho. Boa resposta para você, terapeuta, dar para o paciente resistente que tomou consciência, viu que não é grandes coisas, mas diz, eu sou assim mesmo, eu sou dessa maneira, porque agora eu sou eu mesmo. Você diz assim, por que ser você mesmo se você pode ser coisa melhor? Grandes merdas. Entendeu? Tomada de consciência. Tomar de consciência é aquilo que faz, de repente, você identificar com essa obra. Fui eu que fiz isso comigo mesmo. E agora eu não estou gostando mais disso, não quero mais fazer. Não quero ser isso. Não vou mais roubar, a não ser que seja muito necessário. Mas todo mundo rouba, está na moda roubar. Hoje, todo mundo, enfim, o governo rouba, o outro também rouba, mas eu não quero, porque isso é feio, eu não achei feio, não é porque não é perigoso, ou porque é proibido, ou porque não tem mau gosto disso aqui. Aí se eu tiver com muita necessidade, aí a coisa muda. Sambal, falando dos termos chineses, como é que eles fazem para identificar, então, essas fases desse processamento da doença, né? Eles consideram, então, esse sambal como sendo a essência fundamental dos processos. Quer dizer, o que eles chamam do dispositivo. Aquilo que não cessa de chegar e que se altera continuamente. Essa totalidade ininterrupta. Esse aspecto do todo, do tal, que não para de mudar um só segundo. E que nunca se repete. É surpreendente isso, mas isso é o real. Tem alguma coisa do qual nós não podemos nem falar. É o aspecto do tal que nunca muda. É a sua totalidade quieta, quiescente.
aquilo que está lá como pano de fundo, que na verdade todas essas mudanças são apenas desenhos transitórios que ele se estabelece, seu lado feminino total. Mas o sambal, para o chinês, eu estava dando um exemplo para você, estava falando desses 3 aspectos aqui fundamentais, e eu quero dizer como é que os termos chineses têm uma abrangência de significados, e cada termo tem fios de conotação simbólica assim, das mais variadas, e que não são imunes a essa coisificação. São 3. Bao se traduz por tesouro. Isso aqui são os 3 tesouros. Que tesouro? O maior tesouro que você pode conceber. Isso. A essência da vida. Bao, na verdade, nem designa tesouro, mas uma vestimenta, a palavra Bao, que nomina aquilo que não pode nem ter nome, porque qualquer nominação reduz. Quando você dá um nome, o tal que tem um verdadeiro tal, não, o tal que tem nome não um verdadeiro tal, quer dizer, você já reduziu, você já implicou que tem alguma coisa que não seja. Sambal é essa totalidade, é como se fosse um invólucro riquíssimo, com o qual você reveste alguma coisa que tem um valor extraordinário, porque perene, porque cuja realidade é insondável. São esses dispositivos aqui. A medicina chinesa lida com, eu falava aqui, com essas condições de trânsito do adoecimento, e ela é útil exatamente onde a nossa medicina não chega. Naquele processo que só o sujeito sente, mas ninguém vê. Tem processamento coitivo. Isso aí em processo de adoecimento. E como é o diagnóstico na medicina chinesa? O médico chinês não faz diagnóstico, faz previsão meteorológica. Não é verdade? Previsão meteorológica. Fala de climas. A medicina chinesa, ela se encarrega de manter a sintonia do sujeito com a natureza e com o cosmos. O comportamento do sujeito no seu corpo na relação com as mudanças ambientais e com as contínuas alterações cósmicas. Ele busca essa regulagem. Para ele, isso é o que existe. O organismo está dentro dessa rede. Então ele reflete essas mudanças. Aquilo que vem o mundo como ele é, essas alterações contínuas, que brota continuamente, brota se manifestando esses 3 aspectos. Aquilo que ordena, aquilo que executa e aquilo que serve de pano de fundo. Fundo de caixa da vida, mas matriciado, todo qualificado. O potencial virtual. Esses 3 para o chinês são o fundamento de todo o fundamento do real. Tudo se apoia nisso aqui. O que ele vai buscar fazer? Vai buscar restaurar o fluxo alterado do Qi, de modo a utilizar as reservas de Jing de maneira econômica e se aproximando daquilo que norteia, que é o Shen. Shen é essa consciência na sua capacidade de perceber o andamento das coisas. Isso é representado, esses 3 aqui estão representados no ideograma, nos caracteres que designam o Tao. Tao é cabeça e pé. E claro, o mediador entre eles. São esses 3 fundamentais. O que aconteceu com a medicina chinesa e que ela veio modificada para nós e o que se tem disso em decorrência? Você poderia dizer para mim,
Para que você falar de medicina chinesa 30 anos depois que ela já se estabeleceu? Nós temos hoje aqui ótimos acupunturistas, tecnicamente muito operantes, tem boas escolas do ponto de vista técnico também. Qual que é a queixa? A queixa é que essas escolas, elas traduzem aquilo que foi forjado na China em 1949. O Mao Tse Tung, então, como eu lembrava, ele excluiu os cânones fundamentais e, na expressão de um historiador de medicina chinesa, Paul Schud, ele diz a medicina chinesa, a acupuntura em especial, hoje é uma árvore sem raízes. E o que isso implica? Implica que grande parte das pessoas, salvo aqueles que correm por conta própria, que têm os seus próprios insights, que buscam a complementação, formados pela MTC, medicina tradicional chinesa, forjada lá pelo Mao Tse Tung, na verdade, Chinese Traditional Medicine, que se propõe uma escola hegemônica, a única, exclusiva, ela passa receitas prontas, um mínimo de explicação acerca dos fundamentos originais que norteiam. Por quê? O que são os meridianos? O que são os tais pontos? O que isso significa? O que significa inserir uma agulha aqui dentro? O Mao Tse Tung, ao instituir a medicina chinesa dos seus fundamentos, ele aproximou da biomedicina ocidental, moderna. Só que não é compatível, porque nós já vimos que são dois olhares diferentes, são duas perspectivas muito distintas. Por que os médicos não se apropriaram da medicina chinesa a partir dos resultados que ela mostrou? Porque não aprende isso na faculdade de medicina. Olha, eu sou de um tempo em que falar de acupuntura era um assinte, porque se achava que isso era um amontoado de crendices. Eu estava em 1977, Mário, no hospital Oscar Clarke. No começo do meu trabalho com doente, eu trouxe doente para cá em 1972, e sem nem saber exatamente o que eu estava fazendo, e nem sabendo que Doin era uma espécie de acupuntura feita com as mãos, que era uma versão japonesa das próprias práticas chinesas, estava difundindo aquilo porque aquilo me ajudou. Quando eu falei com você que eu estava com um grande problema lá em Nova York e tal, e tudo mais, teve um determinado dia em que eu fiquei completamente descontrolado e tive como é que eu estava doente, e tive um ataque lá mesmo com o médico. Falei, pô, que diabo é isso, cara? Você fica me dando essa goma branca aqui pro meu estômago e isso não está resolvendo esse tal de malox, e eu estou ficando cada vez mais perturbado e não fala mais que eu não tenho nada, me deu um norteamento, ele me deu uma receita de Epax e de malox, eu rasguei, fiz uma cena e acabei que entrei em contato com essa turma que trazia aquela medicina chamada alternativa à época, e aí aqui a coisa começa, porque aí eu comecei a ficar sabendo de outras possibilidades, particularmente desse tipo de aporte funcional, da doença invisível, e me identifiquei com aquilo ali e pude notar que o que eu precisava era de uma reestruturação de comportamento. E eu passei pela boa alimentação, e ali eram apresentados a gente alguns pontos antes da acupuntura chegar aqui no Ocidente. E a gente, sem nenhuma explicação prévia, um pontinho para ansiedade. Bom, eu apertava e sentia que baixava a ansiedade. Ninguém me explicava por que energia cósmica, ninguém sabia de onde. Aí eu concluí que, de fato, eu devo ser o tal hipocondríaco, porque sou muito influenciável. O cara fala comigo que, como eles estão me dando um apoio, então ele fala comigo que isso aqui minora a ansiedade, eu aperto e sinto que a ansiedade realmente diminui. Depois eu concluí, não faz a menor importância se a ansiedade foi embora, isso que conta, não é isso? A dor de estômago passa, tipo. Aí eu falava no hospital Oscar Clarke, então assim, foi um caso interessantíssimo, porque ali eu já estava fazendo os meus cursos de doença sem saber também muito bem o que eu estava falando, não. Mas, apoiado na minha experiência, já chegando a alguns livros de acupuntura, já buscando fazer algumas associações,
E, felizmente, eu tive uma boa base, que aqueles caras que passaram esses fundamentos para a gente, apesar de não trazerem as explicações, porque a gente não tinha capacidade de assimilar aquilo, eles nos traziam uma visão de mundo muito apropriada, onde, de alguma maneira, serviria de pano de fundo para esse tipo de realidade que o chinês nos traz. Então, aquilo me ajudou bastante. E eu estava dando os meus cursos por aí, coisa que eu fiquei uns 15, 20 anos fazendo. Em 1977, eu não sei por que cargas d'água, alguém me convida para participar de um simpósio, como é que era mesmo? Um simpósio de o alívio das dores, dos problemas da coluna. Uma coisa mais ou menos assim. E lá chegando, eu me dei conta que todo mundo lá era médico. Não sei por que me chamaram, algum desavisado me chamou. Aquele hippie cabeludo chega lá, de repente, falando de energia cósmica, né? O que ocorre é que se falava dessas técnicas, possibilidades para alívio da dor na coluna, e caberia eu falar da medicina chinesa e o que ela poderia trazer alívio para as dores da coluna. E foi o que eu fiz. Aí quando chegou o momento lá, cada um tinha meia hora, aí eu falo da cosmologia, falei da formação de trigramas, de como é que os chineses, como é que os insights dos chineses permitem perceber o desdobramento dos processos, de como é que eles interferem nos processos e, portanto, nos descaminhos dos processos, de como é que isso é refletido no corpo, pela grade dos meridianos e tudo mais. E os caras um pouquinho abertos. Isso é na época da ditadura. Então a plateia era absolutamente comportada, ninguém dava um pio. E tinha uma junta lá em cima, tinha 2 avaliadores. E, felizmente, tinham 2 outros ali estranhos no ninho. Um nem tanto, mas tinha o professor Hermógenes, que falou de yoga, né? E era um cara respeitado. E o Ivo Pitangui. Ivo Pitangui falava da cirurgia nos seios como uma forma também de aliviar a sobrecarga na coluna. Mentira. E o Pitangui, depois fiquei sabendo, é um cara que já viajou, já foi para a China, conhecia tudo aquilo muito tempo. Aí, quando termina, cada um dos 2 avaliadores, então, vai fazer lá vai fazer sua avaliação, né? Então, falaram lá dos médicos, foram dito lá, o que aqueles haviam dito. O cara foi condescendente com o Hermógenes. Bom, o professor Hermógenes nos traz uma técnica para relaxamento. Não é exatamente terapêutica, mas uma técnica de relaxamento, que todos nós necessitamos disso, porque afinal de contas, a mente nós sabemos que também influencia o corpo, mora perto, o vizinho. E o doutor Ivo nos brindou uma vez mais com essa visão de que a beleza ajuda e tudo mais, e isso é muito bom, e tê-lo aqui e tudo mais. Quanto ao senhor cansado, ele diz, aparentemente ele estaria mais à vontade numa igreja. Ele nos fala aqui de uma visão mística da realidade, nada tem a ver com essa casa de ciência, e cita para dar apoio à sua técnica, que ele chama de Doin, a acupuntura, uma técnica que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dela, estou chegando agora, mais um desses modismos que tendem a passar rapidamente, como tem passado esses modismos recentemente aqui entre nós, nessa época lamentável de contracultura e tudo mais. Mais uma crendice, mais uma superstição, uma bobagem que não se deve levar a sério. Isso em 1977. Aí eu falei, tréplica? Não pode. Não tem tréplica. Mas como? Eu sou insultado, eu não posso nem me defender, eu não posso me explicar. Não. Cada palestrante vai ter direito a 5 minutos para responder as perguntas por escrito que a plateia vai fazer. A plateia nem piava.
Aí, na hora que veio para mim aquelas perguntinhas, tem ponto para dor de cabeça, aquelas perguntas de praxe, né? Eu falei, olha, eu gostaria muito de responder essas perguntas. E lá fora eu estaria à disposição das pessoas que me fizeram essas perguntas. Eu vou aproveitar meus 5 minutos, porque eu sou insubordinado mesmo, eu sou estranho no ninho, não sou daqui, não sou da turma, para fazer minha tréplica rápida. Os caras que me fuzilaram lá com as horas. Aí o que eu disse para eles foi o seguinte, já que eu fui acusado de místico, eu quero apenas citar um santo. Não existem milagres, eles falaram que eu estava preconizando milagres. Não existem milagres, existem leis desconhecidas. Santo Agostinho. Até quando, senhores? Eu falei isso. Eu estou citando isso, Mário, porque logo depois, vencidas as resistências e os preconceitos, a partir do seu sucesso, a acupuntura se tornou bastante palatável para a medicina ocidental. E o que se tentou fazer com ela foi transformá-la numa especialidade médica. Só que era incompatível. O que eu quero dizer para vocês é que se você não conhece a medicina chinesa a partir da sua gênese, a partir do olhar que a concebeu, que a permite perceber essa realidade dinâmica, essa teia, essa rede, você não tem como tirar grande proveito dela. Você não tem como esgotar o seu potencial. Você não tem como compreendê-la. Se você não compreender, você não tem propriedade sobre ela. Você vai ficar repetindo receitas. Você não vai muito longe daquilo. Uma outra coisa muito lamentável que ocorreu com essa medicina chinesa reformulada, note bem, uma vez mais, eu sempre vou fazer essa ressalva. A queixa não é do fato da MTC estar aqui, é dela não ter vida inteira. É isso. E não haver o estímulo para que a gente entenda como ela é, a sua distinção, perceber o seu DNA, para poder até mesmo acoplá-la, porque ela tem pontos de contato com a nossa medicina maravilhosos. Ela vai onde a nossa medicina não vai, e não vai onde a nossa medicina vai. A não ser que o cara seja um bruxo. A não ser que ele seja um mago. Também se ele seja um mago, não precisa de agulha, não precisa de remédio, não precisa de nada. Tem seus limites. A medicina chinesa sistêmica é holística, sem dúvida, ela tem visão holística, é a visão de rede, é tudo integrado, na verdade. Mas tem um determinado momento em que ela própria é reducionista. Na hora de botar a agulha no ponto, a percepção desse ponto é a percepção ampla e abrangente, abarcante, sistêmica, holística. Essa visão, ela é para nós completamente nova ainda e nós não temos como concebê-la. Mas com certeza não se pode confundir. Senão nós vamos cair naquele equívoco no afã de integrar, nós caímos na fusão outra vez. Misturar uma coisa com a outra. E está vendo esse tipo de coisa hoje em dia. Então, o que se propõe, na verdade, é buscar resgatar esses fundamentos, e esses fundamentos são cosmológicos. Se você quiser estabelecer esse princípio, você vai ter que fazer uma referência a um, o primeiro. E quem conhece o primeiro? Quem conhece um? É possível conhecer um? Como conhecer um se não tem o outro para conhecer um? Só tem um. Tá, você fala de uma unidade. Você fala de unidade, mas você não pode fazer uma referência à unidade. Você faz uma inferência. Você infere que, já que tem dois é passivo de conhecimento, não conhece. Conhece o outro, é o jogo de espelho, é o jogo especular. Você faz uma, já que tem dois, então tem um. Porque o dois não é outra coisa que o um em duas posições. Porque só tem um. Na verdade, só tem um. O 3 são duas posições e a mediação. O 4 é formando um quadrante. E assim vai. Mas esse 1 aqui é incognoscível. 1 é o centro do Big Bang. 1 é o centro do buraco negro. Buraco negro. Buraco negro. O centro do buraco negro infere-se. Nunca ninguém esteve lá.
Para comprovar, porque ninguém é bobinho de fazer isso também. Porque não sai de lá. No centro do buraco negro, a gravitação, a gravidade é absoluta. Nada escapa do centro do buraco negro. Nem luz, nem informação. Então não se trata de nós ainda não conhecemos o interior do buraco negro. Nós nunca vamos conhecer. Não através da tomada de ciência, que é conhecer o outro. Portanto, eu tenho que intervir. Não é possível conhecer essa unidade fundamental. E a essência fundamental de cada um e de cada ser. A realidade íntima de cada coisa. Você tem que mergulhar dentro dela. O mestre das mariposas, ele propõe uma gincana. A meta é conhecer a natureza íntima do fogo. As mariposas saem da floresta e uma divisa uma cabana iluminada. Tinha uma lareira, janela de vidro, e ela viu aquilo e voltou e disse: mestre, o fogo é claro, ele brilha. Ele disse: olha, você conheceu o fogo de longe, né? Conhece de vista, né? Digamos assim. Intimidade nenhuma, né? A outra vai mais longe, chega até a vidraça e diz: atravessa, entra lá dentro. Chega perto da lareira, depois volta e diz: mestre, o fogo é quente. Ele falou: você ficou com ele, né? Chegou perto, né? Ou conheceu, eu não conheci intimamente, tão intimamente assim não. Deu uma saída, deu umas ficadas aí com ele, mas... Aí a terceira fez o mesmo trajeto, entrou, chegou perto da lareira e mergulhou dentro do fogo. Ele falou: essa conheceu, mas não pode contar. Inenarrável. Aqui não cabe. Ante a essa unidade fundamental, as palavras recuam. Nada pode se aproximar. Na física, na astrofísica, tem um termo elegantérrimo. Eu adoro esse termo. Para descrever as instâncias em que você pode descrever alguma coisa dentro de um buraco negro. Na verdade, também, os fragmentos de segundo, de espaço e de tempo. Os fragmentos de segundo após o que você pode conceber que, por exemplo, a tabela periódica química está se formando dentro de um buraco branco, dentro de um emergir, dentro das estrelas, por exemplo. Eles chamam essa região limítrofe de horizonte dos eventos. Bonito isso. O horizonte dos eventos determina o mais próximo que você pode sair, chegar perto do fogo, sem virar churrasco. De lá você não sai. A não ser por outros meios de iluminação, parece. Aí você se coloca ali dentro. Porque o religar agora é com a natureza íntima da própria pessoa. Do outro. Aí você conhece o outro. Você se coloca na sandália do outro, no coração do outro. É outra história, né? Mas essa situação aqui, o chinês consegue, sem dúvida. Ele infere a existência do mundo. É o Tai I. É o grande que também é grande mutação. Porque mesmo esse contém em si todas as mutações, porque todos os números, todas as evoluções decorrem do número 1. Você tem em diferentes disposições. Mas é o mesmo 1. E a diferença entre o 1 e o 2, por exemplo, não é uma diferença de adição. Você não soma nada. É o 1 aqui e o 1 lá. Visto em cima e visto embaixo, o mesmo 1. Ele vai chamar disso aqui, então, agora, o que é que ele vai poder descrever? Ele vai descrever o processo da mutação com o qual ele vai lidar no corpo,
através então das suas técnicas de correção de trajetórias, nos caminhos correspondentes refletidos aqui no corpo, como meridianos, vasos, essa coisa toda. São um sistema de organização que organiza o espaço e o tempo no cosmos e a natureza e organiza o funcionamento do homem.